Boa noite, graça e paz a todos. Vamos à continuidade do curso Deixa a Bíblia Falar. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, tem a apresentação da lição de hoje. Então, esse curso nós já vimos 12 lições. Na lição 1 nós vimos a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, nós conversamos com Deus através da oração e Deus conversa conosco através da Bíblia. Tudo que nós precisamos saber da vontade de Deus para conosco está na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a aliança cristã em andamento. Na lição 2, nós vimos como estudar a Bíblia, ou seja, devemos estudar a Bíblia de dentro dela para fora, de dela para nós, e não de nós para ela. Nós temos que nos adequar à vontade de Deus, que é a Bíblia, e não a Bíblia, a vontade de Deus, se adequar a nós. Na lição 3, nós vimos as alianças mosaicas, o Velho Testamento, uma aliança de Deus com o povo de Israel, e vimos também a aliança cristã, o Novo Testamento, a aliança de Deus com todas as nações, a aliança que está em vigor. Na lição 4, nós vimos a divisão religiosa, aquilo que Jesus orou e pediu pela unidade na doutrina em Cristo, a unidade no Pai, e, infelizmente, a divisão religiosa, tanto falada que existiria, aconteceu e acontece nos dias de hoje. Na lição 5 e 6, nós vimos a igreja bíblica, a igreja de Cristo, que ele comprou com seu próprio sangue, foi edificada por ele no dia de Pentecostes. Na lição 7, nós vimos mais a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na lição 8, nós vimos o pecado e seus resultados, ou seja, a desobediência ao Pai. O pecado é errar o alvo, é desobedecer a Deus. O primeiro pecado da humanidade foi de Adão e Eva no paraíso. Na lição 9, nós vimos as boas novas do Evangelho de Cristo, o plano de Deus para a salvação. O plano de Deus para que a humanidade volte a ter comunhão com Deus, essa comunhão perdida através do pecado de Adão e Eva no paraíso. Então, Jesus Cristo veio ao mundo para resgatar essa comunhão com Deus e trazendo o plano de salvação. Na lição 10, nós vimos a fé que Deus realmente quer, uma fé seguida de obediência, para sermos não só apenas ouvintes da palavra de Deus, né? Ouvintes da Bíblia, leitores da Bíblia, mas também praticantes daquilo que está contido na Bíblia, na vontade de Deus. Na lição 11, nós vimos o batismo bíblico. O batismo que significa imersão, batismo, esse é o batismo ensinado por João Batista, Jesus Cristo, depois seguido pelos apóstolos. Na lição 12, nós vimos o discipulado, né? Depois do batismo de Cristo, o cristão precisa seguir aprendendo a vontade de Deus contido na Bíblia, os mandamentos de Deus, tornando-se discípulo de Cristo, sendo como Cristo foi aqui na terra, fiel a Deus, obediente a Deus até a morte na cruz. E na lição de hoje, nós vamos ver o dia de Pentecostes e o Espírito Santo. Então, irmãos, na lição de hoje nós vamos ver o quê? As festas judaicas fixas. Eu vou citar as festas judaicas fixas. Vamos ver o que veio a ser o dia de Pentecostes. Vamos falar sobre o dia de Pentecostes, né? Após a ressurreição de Jesus. Como foi aquele Pentecostes após a ressurreição de Jesus? Nós vamos ver hoje também o batismo com o Espírito Santo, que ocorreu 2 vezes só na história, registrado na Bíblia. Nos apóstolos, ou seja, então nos judeus, os apóstolos, e em Cornélio, sua família e amigos íntimos, ou seja, os gentios que estavam na casa de Cornélio na pregação de Pedro. E qual foi o propósito do batismo com o Espírito Santo nos apóstolos e o propósito do batismo do Espírito Santo nos gentios? Nós vamos ver também hoje a transmissão de poderes aos discípulos de Cristo.
realizado pelos apóstolos, através da imposição de suas mãos. E qual foi o propósito dessa transmissão de poderes? Nós vamos ver que o batismo com o Espírito Santo dos apóstolos foi um batismo com poderes. Os apóstolos receberam poderes e esses poderes somente os apóstolos poderiam transmitir aos discípulos. E qual o propósito disso? Vamos ver na lição de hoje. Também vamos ver qual é o propósito da doação do Espírito Santo através do batismo nas águas por imersão. Vimos na lição sobre o batismo bíblico que o batismo ele é para o perdão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo a habitar no cristão. Mas qual o propósito desse Espírito Santo habitando no cristão? É isso que veremos hoje também. Então, quais são as festas fixas do Senhor? Levítico, capítulo 23, versículos 1 e 2 nos ensina: Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Estas são as minhas festas, festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Então, essas são as festas fixas existentes no Velho Testamento, que estavam em vigor. Quais são essas festas fixas? O sábado, regulamentado em Levítico, capítulo 23, versículos 3. A Páscoa e os pães sem fermentos, outra festa, regulamentado em Levítico, capítulo 23, 4 a 8. A festa dos primeiros frutos, regulamentada em Levítico, capítulo 23, versículos 9 a 14. A festa das semanas, ou a festa de Pentecostes. Essa eu vou me afixar na aula de hoje para explicar mais sobre ela. Está regulamentada em Levítico, capítulo 23, versículos 15 a 22. A festa das trombetas, regulamentada em Levítico, capítulo 23, versículos 23 a 25. O dia da expiação, regulamentado em Levítico, capítulo 23, versículos 26 a 32. E a festa das cabanas, ou a festa das tendas, ou a festa dos tabernáculos. Todos levam esse mesmo nome. Está regulamentado em Levítico, capítulo 23, versículos 33 a 44. Então, na Antiga Aliança, no Velho Testamento, estas eram as festas fixas do Senhor, onde o povo de Israel proclamavam como reuniões sagradas. Então, o que veio a ser o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes? Era uma festa realizada 50 dias após a festa da Páscoa. No Velho Testamento, ela era conhecida como a Festa das Semanas, porque acontecia após 7 semanas e mais um dia depois da Páscoa, comemorada pelos judeus. Está lá regulamentado em Levítico, capítulo 23, versículos 15 e 16. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado. Então apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. Aí, como é que foi essa festa de Pentecostes após a ressurreição de Jesus Cristo? Ela foi especial. Por que ela foi especial? A cidade de Jerusalém estava cheia de milhares de pessoas vindas do mundo inteiro. Então, essa festa, a primeira festa de Pentecostes após a ressurreição de Cristo, Jerusalém estava cheia de milhares de pessoas de todas as nações, judeus, vindo para essa festa de Pentecostes. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Então, são várias nações, judeus de várias nações, portanto, várias línguas diferentes, estavam todos reunidos lá em Jerusalém. Os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém, aguardando a promessa de Jesus a eles. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, ou seja, os apóstolos, os 12 apóstolos aqui estavam todos reunidos num só lugar, em Atos, capítulo 2, versículo 1. Mas que promessa era essa? Vamos recapitular. O apóstolo João
registrou essa promessa lá em João capítulo 14, versículos 15 a 17. Jesus falando aos apóstolos: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, porque Jesus era um conselheiro, seria dado outro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Jesus está anunciando que ele subiria para junto ao Pai, mas os apóstolos não ficariam sozinhos. Seria dado um outro conselheiro para eles, o Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Lucas começa o livro de Atos falando da ordem dada por Jesus aos apóstolos para não saírem de Jerusalém, pois dentro de poucos dias eles, os 12 apóstolos, seriam batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículos 1 a 5 está registrado. Lucas escrevendo: Em meu livro anterior, ou seja, no Evangelho de Lucas, Teófilo escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, depois da ressurreição, Jesus apareceu aos apóstolos, falou a respeito do reino de Deus cerca de 40 dias. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Aquela promessa lá relatada em João, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês, os 12 apóstolos, né, serão batizados com o Espírito Santo. Aqui ele está conversando com 11 apóstolos. Nós vamos ver que Judas, que cometeu o suicídio, vai ser substituído logo em seguida a esses versículos. Jesus disse que os apóstolos receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, e eles seriam testemunha de Jesus Cristo em toda a terra. Então, Jesus Cristo disse aos apóstolos que eles seriam batizados com o Espírito Santo, receberiam poder, e eles seriam testemunhas de Cristo em toda a terra. Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, né, os 11, né, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, os apóstolos receberiam poder através do batismo com o Espírito Santo para propagar o Evangelho em Jerusalém, em Samaria, em toda a terra, até os confins da terra. Então, os apóstolos escolheram o substituto de Judas para completar o ministério apostólico. Isso se deu após a partida de Jesus ao Pai e antes do batismo com o Espírito Santo nos apóstolos. Então, após Jesus aqui ter da ressurreição, ter ficado os dias com os apóstolos ali, dado instruções, os apóstolos entenderam que era necessário substituir Judas para o ministério apostólico ficar completo. Então está lá registrado também em Atos capítulo 1, versículos 21 a 26. Pedro falando, portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. Então, isso é importante para nós sabermos nos dias de hoje que o pré-requisito para ser apóstolo de Cristo deveria estar com Cristo, né? Com eles, desde o tempo do batismo de João até o dia em que Jesus foi levado à altura com o Pai. Então, esse é o pré-requisito, testemunho ocular de Cristo. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição.
Então, com esses pré-requisitos, indicaram dois homens, José e chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, e a oração foi a seguinte: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois, no caso Justo, que é o José, ou Matias, qual destes dois tem escolhido para assumir esse ministério apostólico, que Judas Iscariotes, né, abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram as sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então agora aqui o ministério apostólico está completo, Matias substituindo Judas Iscariotes, que cometeu o suicídio. O Espírito Santo ele foi derramado aos apóstolos que recebem o batismo com o Espírito Santo por Jesus Cristo e com poder. São batizados com o Espírito Santo e com poder. Vamos ver isso nas passagens aqui. Ó. Atos capítulo 2, versículos 1 a 7 e seguintes. Vamos ler a, a Bíblia nessa passagem. Então, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, os 12 apóstolos, agora com Matias já junto. De repente veio um som do céu, né? Veio do céu um som, como se fosse um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam os 12 apóstolos assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, parecia, não era, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos os 12 apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, nós sabemos, como já lemos aqui, em Jerusalém estavam reunidos judeus de várias nações, de várias línguas. E esses 12 apóstolos galileus, ao receberem o batismo com o Espírito Santo, receberam o poder para falar nas diversas línguas dos judeus que estavam presentes no dia de Pentecostes. Então, havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, então, várias línguas. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, então a multidão ouviu aquele som, foi para junto dos apóstolos, que ficou perplexas, pois cada um dessa multidão das várias nações os ouviam falar em sua própria língua. Então, o falar em línguas citado na Bíblia são línguas conhecidas, né? São línguas que a humanidade conhece. É como se falasse japonês, inglês, francês. Então, eram as línguas maternas que existiam no primeiro século. Atônitos e maravilhados, os judeus de diversas nações, né? Eles perguntavam: caso não são galileus todos esses homens que estão falando? Como se dissesse hoje, seriam 12 brasileiros. Acaso não são brasileiros esses 12 que estão falando? Como ouvimos na nossa própria língua materna, né? Vamos dar sequência na passagem aqui. Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? É como se um japonês, como é que eu estou ouvindo esse brasileiro falando japonês? O alemão, como é que eu vejo esse brasileiro falando alemão? E, então, quais eram as línguas que estavam ali? Quais eram as nações? Ali tinham partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfria, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. Olha, tinha até os italianos, olha, os romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, olha quantas línguas aqui. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, os 12 galileus, apóstolos, foram batizados com o Espírito Santo, receberam poder, poder até de falar nas línguas daquelas nações, pregar o evangelho de Cristo nas línguas maternas. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Ou seja, esses que zombavam não entendiam as línguas de outras nações, então achavam que eles estavam zombando bêbado lá. Depois da vinda do Espírito Santo, ou seja, depois do batismo com o Espírito Santo com poder nos apóstolos, Pedro faz a primeira pregação à igreja.
Está registrado em Atos, capítulo 2, 14 a 21 e mais versículos adiante. Vamos ler, então, essa primeira pregação de Pedro à Igreja de Cristo, ao Reino de Deus. Então Pedro levantou-se com os 11, ou seja, após o batismo com o Espírito Santo, em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados. Ou seja, esses 11 apóstolos, mais ele, Pedro, 12 apóstolos, não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. O profeta Joel predisse, profetizou que aconteceria isso. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, questões simbólicas aqui do profeta João. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro segue na pregação. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Nós sabemos, né? Está nos evangelhos, quando Jesus Cristo foi batizado por imersão, mesmo não tendo pecado, ele deu ao exemplo, a justiça de Deus. João Batista o batizou. Assim que ele se batiza, o Espírito Santo desce, pousa sobre Jesus, e a partir de então ele vai para o deserto para ser tentado por Satanás, e depois é aprovado por Deus na tentação, sem pecado, e inicia o ministério fazendo sinais e maravilhas, comprovando a pregação à vontade de Deus. Então, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, Jesus Cristo. Como vocês mesmos sabem, este homem, Jesus Cristo, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Jesus Cristo veio com propósito na terra, ser a nossa propiciação, ser a propiciação dos pecadores, pois o salário do pecado é a morte, todos merecem a morte, e por amor de Deus a nós, Jesus Cristo morreu por aqueles que aceitarem a graça de Cristo. E vocês, com a ajuda de homens perversos, seja dos gentios, dos romanos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, ou seja, de Jesus Cristo, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro. Ou seja, Jesus não foi abandonado no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Jesus não sofreu decomposição, ele foi ressuscitado. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, Pedro segue depois na pregação. Posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes, e Jesus é descendente da tribo de Davi, em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Então, Jesus, descendente de Davi, da tribo de Judá. Uma pequena correção aqui. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi, que era descendente da tribo de Judá, não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor:
Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, portanto que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, foi tudo profetizado, estava acontecendo aqui o que é o plano de salvação de Deus para a humanidade em Jesus Cristo. Então, o plano de Deus sobre a salvação da sua criação é anunciado. Essa foi a anunciação do plano de Deus após a pregação de Pedro e a pergunta dos ouvintes. Então, Pedro, depois de falar sobre o plano de Deus, ele segue na pregação. Atos capítulo 2, versículos 37 a 41. Quando ouviram isso, ou seja, o plano de Deus, tudo o que aconteceu, ficaram aflitos em seu coração. Então, todos aqueles judeus de diversas nações ficaram aflitos. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, aos outros 11: Irmãos, que faremos, né? Entregaram Jesus Cristo para a crucificação. Que faremos agora? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, esse é o batismo bíblico, o batismo por imersão, o batismo de Cristo, né? Tem um batismo para perdão dos pecados, de arrependimento, para perdão dos pecados, e também para receber o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, essa promessa chegou aos nossos dias e essa promessa vai estar em vigor até a volta de Cristo. Esse batismo vai estar em vigor até a volta de Cristo. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem dessa geração corrompida. Essa é a pregação do Evangelho que nós temos que pregar, as boas novas de Cristo, exortando aqueles para se salvar de uma geração corrompida, se arrependerem e passarem a pertencer ao corpo de Cristo, à Igreja de Cristo, o reino de Deus, através do batismo, o arrependimento para o perdão dos pecados e receber o Espírito Santo habitando em seus corações. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, ou seja, então foi acrescentado cerca de 3.000 ao reino de Deus. Após o batismo, o cristão, o discípulo de Cristo, é acrescentado por Deus ao seu reino. Então, qual foi a reação do povo após a pregação de Pedro, do Evangelho de Cristo? Ficaram perplexos. O que Deus ordena ao homem após receber a mensagem sobre o Evangelho de Cristo? Ordena o arrependimento e o batismo. O batismo nas águas por imersão é o meio para obter o quê? Perdão dos pecados e receber o Espírito Santo para habitar no cristão. Essa promessa é para todos, até a volta de Cristo. Esse é o único batismo existente até a volta de Cristo, o batismo por imersão nas águas. E o batismo com o Espírito Santo e o poder aos apóstolos. Aquele batismo de Atos 2 que nós lemos aqui, com o Espírito Santo, dando poder aos apóstolos. Vamos falar mais sobre isso. Em Atos 2, nós vimos aqui, lemos, que somente os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo e poder, pois só eles faziam sinais até Atos 6. Então, a partir de Atos 2, os 12 apóstolos foram batizados, receberam poder, e o primeiro sinal desse poder foi em falar em línguas, nas diversas línguas maternas daquelas nações que estavam presentes, pregando o evangelho de Cristo. Esse poder foi dado aos galileus, os apóstolos, porque era necessário que eles pregassem o evangelho nas diversas línguas existentes. Até Atos 6, somente eles tinham os poderes do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 2, versículos 42 a 43, nos confirma isso. Eles, os apóstolos, eles, os discípulos de Cristo, após batizados, né, todos aqueles que foram batizados, os 3.000, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, que é a ceia do Senhor, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas e maravilhas e sinais eram feitos apenas pelos apóstolos. Em Atos capítulo 5, versículo 12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Então, mais uma comprovação
que somente os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo e com poder. Mas em Atos 6 surge uma novidade. Nós temos os apóstolos impondo as mãos em 7 discípulos. Após esse fato, temos registro de 2 desses 7 discípulos fazendo sinais e maravilhas. Então, nós sabemos que em Atos 6 houve um problema. Os judeus de fala hebraica estavam esquecendo de servir à mesa da distribuição de alimentos com relação às judias, às viúvas dos judeus de fala grega. Então, não estava se tendo uma distribuição do alimento de forma justa com as viúvas. Então, reclamaram para os apóstolos e eles, não, nós vamos resolver isso. Vocês escolham 7 homens de bom espírito, que nós vamos passar essa missão de servir a mesa para eles e nós vamos seguir pregando o evangelho. Estevão foi um desses 7 discípulos que receberam a imposição das mãos dos apóstolos, pois quando apresentaram esses 7 discípulos, eles oraram, puseram as mãos e transmitiram poderes a eles. Aqui em Atos capítulo 6, versículo 8, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Ou seja, após essa imposição de mãos, essa oração dos apóstolos sobre os 7, é registrado Estevão com poderes, fazendo sinais e maravilhas após a pregação do Evangelho. Filipe era um outro desses 7, que também receberam a imposição de mãos dos apóstolos, também citado em Atos 6,6. Quando estava em Samaria, pregando o Evangelho, realizava sinais miraculosos. Está lá em Atos capítulo 8, versículos 4 a 8. Os que haviam sido dispersos, pois sabemos que Deus permitiu uma perseguição à igreja, porque a pregação do evangelho era para todas as nações, os apóstolos, os primeiros discípulos estavam ali ficando em Jerusalém, não saíam, então com a perseguição à igreja dos judeus, eles foram obrigados a sair de Jerusalém e começaram a pregar. Então os que foram dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo, ou seja, pregava o evangelho de Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, ou seja, Filipe, um daqueles dos 7 que receberam os poderes de Deus através da imposição dos apóstolos, fazia sinais miraculosos após a pregação. Deu unânime atenção ao que ele dizia. Então, os sinais comprovavam a pregação. Os sinais serviam para as pessoas, olha, através dos sinais, acreditar naquela pregação do Evangelho de Cristo. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Também temos 12 apóstolos em Éfeso que só receberam poderes quando Paulo impôs as mãos sobre eles. Nós vimos isso na aula sobre o batismo, que lá quando Paulo chegou, e vamos rever aqui, então, essa questão, ele encontrou 12 apóstolos, 12 discípulos lá, que não receberam o Espírito Santo, não conheciam nem sequer o Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 19, versículos 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existisse o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, ou seja, ao ser batizado no nome de Cristo, tiveram seus pecados perdoados e receberam o Espírito Santo como morada, mas não poderes. Agora sim, mas quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, somente por inferência, nós vemos aqui, pela imposição de mãos que os apóstolos transmitiam esses poderes. Eram, ao todo, uns 12 homens. Na carta aos Romanos, Paulo também manifesta o desejo de ir a Roma para impor as mãos sobre alguns dos romanos e compartilhar os poderes do Espírito Santo. Nós vamos ver o porquê
desse compartilhamento de poder, dessa imposição de mãos para a transmissão de poderes na aula de hoje. Então, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 11 e 12. Paulo falando aos romanos, aos irmãos em Roma: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda e a última carta dele, escrita em vida, Paulo manifesta o poder repassado a Timóteo pela imposição de suas mãos. Então, Paulo também impôs as mãos em Timóteo e transmitiu poderes a ele. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 5 e 6. Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Ou seja, então, Paulo impôs as mãos em Timóteo e transmitiu o dom de Deus, o dom de evangelização, outros dons que o Timóteo também tinha. Nós vimos na Bíblia, nessas passagens, que somente os 12 apóstolos podiam repassar os poderes para os discípulos através da imposição de mãos. Os 12 apóstolos e também Paulo, porque Paulo, lá em Atos 9, foi convertido a Cristo, se batizou, teve um momento de revelação de Deus para com ele e também recebeu os poderes diretamente de Jesus, para poder também fazer sinais e maravilhas. Os discípulos que recebiam a posição de mãos não podiam repassar, ou seja, todos aqueles que recebiam o poder do Espírito Santo por imposição de mãos dos 12 apóstolos ou de Paulo não podiam repassar a terceiros. Isso nós constatamos nas passagens e na Bíblia. Nessa passagem, capítulo 8, versículos 14 a 17, nos comprovam isso. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria, onde Filipe pregou lá, havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, dois apóstolos. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles, ou seja, na forma de poder, porque eles foram batizados e receberam o Espírito Santo como morada, mas não com poder. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, receberam os poderes do Espírito Santo. Nós vamos entender o porquê dessa transmissão de poderes feita pelos apóstolos. Então, qual foi a duração dos poderes do Espírito Santo nos apóstolos e nos discípulos que receberam esses poderes através da imposição de mão dos apóstolos? Os poderes do Espírito Santo concedido aos apóstolos e aos discípulos que receberam a imposição de mãos dos apóstolos, cessaram após a morte dos apóstolos, pois não tinha mais quem transmitisse, bem como de todos os discípulos que receberam o poder dos apóstolos. Não tinha mais quem tivesse poderes, então esses poderes cessaram. Quando foi isso? Foi corroborado pelo fato de toda a revelação de Deus ter se consumado após o Apocalipse ter sido escrito conforme Paulo previu que esses poderes cessariam. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos entender o porquê que cessou e por que teve essa transmissão de poderes. Está aqui a resposta. Como já vimos, esses poderes tinham o papel de confirmar a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, a fim de que acreditassem que a mensagem era de Deus. E após toda a revelação ter sido dada e registrada, não havia mais necessidade de confirmação, pois hoje acreditamos nela por meio da fé, fé nas Sagradas Escrituras. Então, lá no primeiro século, os apóstolos receberam poder para transmitir a palavra, fazer sinais e maravilhas para confirmar a pregação. Mas somente os 12 não teriam condições de pregar o evangelho até os confins da terra. Eles precisaram transmitir esses poderes a discípulos fiéis para que esses, recebendo poderes, pregassem o evangelho e confirmassem a pregação, fazendo sinais e maravilhas. Quando todo o evangelho foi revelado e foi escrito, não havia mais necessidade desses poderes visuais.
Nós vimos até aqui, então, em Atos 2, o batismo com o Espírito Santo nos apóstolos. E nos gentios? Vamos ver dos gentios agora aqui. Somente Cornélio, seus parentes e amigos mais íntimos, todos esses eram gentios, receberam o batismo com o Espírito Santo. Foi uma única vez só que os gentios receberam, na casa de Cornélio, enquanto Pedro os visitava, pregando o Evangelho. Está lá em Atos, capítulo 10, versículos 44 a 48. Então, Pedro, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, Pedro estava na casa de Cornélio, pregando o evangelho de Jesus a eles. O Espírito Santo de Deus desceu sobre todos que estavam na casa ali, os gentios, os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, Pedro foi acompanhado de judeus convertidos, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo, né, o poder do Espírito Santo, fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Então, eles ouviam aqueles gentios falando em línguas. Que línguas são essas? Não sabemos. Mas como estavam ali judeus, talvez seja a língua judaica ou aramaica, os gregos falando. Mas não podemos ter certeza quais são as línguas. Mas eram línguas porque os judeus que estavam presentes os ouviam falando em línguas. Então, depois de ver isso, né, eles ouviram falando de línguas, exaltando a Deus nas línguas. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Pois é necessário o batismo para a salvação. O batismo é para remissão dos pecados e receber o Espírito Santo como morada. Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Era necessário que Pedro ficasse e pregasse o Evangelho, desse mais instruções, até porque eles, os gentios, batizados com o Espírito Santo, precisariam conhecer a palavra e também propagar o evangelho. Pedro volta para Jerusalém e se explica aos irmãos de Jerusalém por que havia entrado na casa de gentios, comido com eles os batizados. Nós sabemos, estudando a história e a Bíblia, que os judeus erradamente ignoravam os gentios e achavam que os gentios não mereciam o plano de salvação. E nós sabemos que Cristo veio para salvar toda a humanidade, a começar pelos gentios, mas também era para os judeus. Atos capítulo 11, versículos 15 a 17. Pedro falando aos judeus, aos apóstolos e aos judeus, lá em Jerusalém. Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles. Quem? Eles quem? Cornélio, sua família e os amigos íntimos que estavam na casa de Cornélio ouvindo a pregação de Pedro. O Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio, como sobre nós, lá em Atos 2, lá no dia de Pentecostes. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom, ou seja, Deus deu o mesmo dom aos gentios do que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Quem era eu? Então, não, aqui Deus está demonstrando, confirmando que o reino de Deus, a pregação do Evangelho, a igreja de Cristo é para todas as nações. Então, quais foram os propósitos do batismo com o Espírito Santo nos apóstolos e nos gentios em Atos 10? Nos apóstolos em Atos 2 e nos gentios em Atos 10. Só houveram esses dois batismos com o Espírito Santo. Foi para dar poder aos apóstolos, para testemunhar Jesus. Lucas capítulo 24, versículos 46 a 49. Ele lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, eles seriam batizados, os apóstolos, com o Espírito Santo. O batismo deu poder a eles. Mostrar a todos que Deus aceita os gentios na sua igreja. Atos capítulo 15, versículos 7 a 9. Depois de muita discussão lá, Pedro com os apóstolos dando explicação. Aqui não, Atos 15, não, aqui é depois da primeira viagem missionária,
falando, essa aqui, Atos 15, quando termina Paulo a primeira viagem missionária. Paulo, a primeira viagem foi na região da Galácia. Paulo chega e depois descobre que irmãos cristãos judeus estavam exigindo dos cristãos gentios a circuncisão para a salvação. E Paulo escreve uma carta aos Gálatas, puxando a orelha deles. Não, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não dá nada mais da velha lei, agora é a nova lei em Cristo. Não se deve exigir o cumprimento parcial da lei. Então, ele chega em Antioquia, ele e Barnabé, na primeira viagem, reúne com o pessoal em Antioquia e se deslocam para Jerusalém. Em Jerusalém tem essa conversa aqui, em Atos 15, 7 a 9. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a ele, aos demais apóstolos e quem estava lá em Jerusalém, discutindo essa questão de exigência dos cristãos gentios, a circuncisão. Ele falou: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho que cresce. Está falando aqui de Atos 10, né? Deus escolheu Pedro para pregar aos gentios. Pedro foi à casa de Cornélio e pregou aos gentios, e os gentios foram batizados com o Espírito Santo. Deus, naquela ocasião, mostrou para Pedro que a salvação também é para os gentios. Deus que conhece os corações, demonstrou, Pedro segue falando aqui em Atos 15, Deus que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, lá em Atos 10, né? Como antes nos tinha concedido. Então, Pedro que está relembrando o fato lá atrás aos irmãos em Jerusalém, em Atos 15, depois da primeira viagem missionária de Paulo. Ele não faz distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, hoje, todas as nações da nova aliança, todos são purificados em Cristo Jesus pela fé. Tem que crer em Cristo, tem que se arrepender, tem que se batizar, a perdão dos pecados e receber o Espírito Santo como morada. Então, também foi para anunciar a chegada do reino de Deus com poder, primeiro para os judeus, em Atos 2, e depois para os gentios, em Atos 10. Então, o batismo com o Espírito Santo anunciou a chegada do reino de Deus, a Igreja de Cristo, para os judeus e depois para os gentios. Também o batismo com o Espírito Santo, ele deu condições aos apóstolos na pregação dessa doutrina. Capítulo João Evangelho de João 14, capítulo 14, versículos 16 a 17, Jesus falando aos apóstolos: E eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro conselheiro, o Espírito Santo, sabemos, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Também segue falando de Jesus Cristo. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Então, quando Jesus esteve aqui, ensinou várias coisas aos apóstolos. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou seja, quando eu subir ao Pai, ele sobe a Deus, registrado em Atos 1, sobe ao Pai, e depois vem o Espírito Santo e são batizados os apóstolos. Então, que o Pai enviará o meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Então, a partir de Atos 2, no dia de Pentecostes, quando os apóstolos são batizados, o Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo com poderes, tudo o que Jesus ensinou a eles, o Espírito Santo relembra eles, e o Espírito Santo ensina muito mais coisas que Jesus não pôde ensinar, porque seria muito sobrecarregado aos apóstolos. Jesus falou isso. Então, nos dois únicos casos citados na Bíblia, no Novo Testamento, na Bíblia, batismo com o Espírito Santo, esses ocorreram diretamente vindo de Deus. Primeira vez, Atos 2, os apóstolos estavam reunidos e Deus os batizou, sem qualquer pedido de oração, sem qualquer participação humana, muito menos orando e pedindo para serem batizados com o Espírito Santo. Eu falo isso porque nós sabemos que tem denominações que dizem que falam em línguas que não são conhecíveis, como aqui na Bíblia, né? As nações conheciam as línguas maternas, compreendiam
e hoje as línguas que são faladas são incompreensíveis. Sabemos que o propósito do poder de falar em línguas tinha um propósito bem claro, cidades portuárias recebiam várias nações, várias pessoas vindas de toda parte do mundo, então os discípulos de Cristo, os apóstolos e aqueles que eles impuseram a mão com os poderes do falar em línguas, eles foram habilitados como se fosse um curso rápido de línguas para poder pregar o evangelho. Imagina lá um galileu pregando para um árabe, sem se falar a língua árabe. Então, esse foi o propósito das línguas naquela época e que depois cessou, como Paulo disse que cessaria em 1 Coríntios capítulo 13. Então, só ocorreu duas vezes, por iniciativa de Deus, não foi pedido, não foi orado, foi iniciativa de Deus. Duas vezes apenas, para mostrar a chegada do reino aos judeus e aos gentios, para dar poderes aos apóstolos, para que esses também, com seus poderes, impusessem a mão e transmitissem os poderes para mais discípulos de Cristo pregassem o evangelho, propagassem o evangelho até os confins da terra. E quais foram, então, os propósitos da transmissão dos dons pela imposição de mão dos apóstolos? Por que eles fizeram isso? Já falei, vamos repetir aqui. Confirmar a pregação. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Paulo era profeta, era apóstolo, recebeu poderes diretamente de Deus, mas Barnabé não. Barnabé recebeu poderes por imposição de mãos, pela inferência bíblica. Testemunhar e proclamar a palavra do Senhor. Então, era necessário que os apóstolos transmitissem os poderes a outros, para que esses outros testemunhassem e proclamassem a palavra do Senhor. Está aqui o eunuco, perguntou a Filipe. Filipe foi um dos 7 aqueles que receberam imposição de mão dos apóstolos, receberam poderes. Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro. Então, Filipe, começando com aquela passagem, estava lendo ali o eunuco, Isaías 53, versículos 7 e 8, disse de si próprio ou de outro. Então, Filipe, começando por aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então, os poderes também de pro, é, proclamar o Evangelho, ensinar, dom de ensino, também a transmissão dos poderes para edificar a igreja. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Paulo falando aos Coríntios, né? Estão ansiosos por dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Então, os poderes do Espírito Santo lá trazem também edificação para a igreja. E quais são os propósitos da doação do Espírito Santo no batismo nas águas, né? Desde Atos 2:38, aqueles que se arrependem são batizados, o batismo é para perdão dos pecados e receber o Espírito Santo como morada. Qual o propósito desse Espírito Santo como morada? Produzir nova vida, vivendo pelo Espírito Santo e não mais pela carne. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 8, nos ensina, dizendo aos Romanos: quem vive segundo a carne, o homem vivendo segundo a sua vontade, tem a mente voltada porque a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, qual o Espírito? Aquele que ele recebe no batismo. Quem vive de acordo com o Espírito Santo de Deus, que habita no cristão, tem a mente voltada para o que o Espírito de Deus deseja. A mentalidade da carne, nossa, do homem, é a morte. Mas a mentalidade do Espírito de Deus que habita no cristão é a vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Dando sequência nesse tópico, vamos ler aqui a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. Por isso digo, vivam pelo Espírito, ou seja, vivam pelo Espírito Santo que habita dentro de vocês, que receberam no batismo, nas águas de imersão. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, ou seja, quem vive pelo Espírito Santo que habita no cristão, não satisfaz os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Nós sentimos esse conflito dentro de nós, né?
de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, se nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo que habita em nós, irmãos, não estamos debaixo da lei. Ora, as obras da carne, as obras da natureza carnal do homem são manifestas, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, a feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, a ira, egoísmo, dissensões, facções, a inveja, a embriaguez, orgias e todas as outras desobediências, coisas semelhantes desses pecados que são obras da carne. E Paulo escreveu e serve para nós. Eu os advirto, como já antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, ou seja, mas o fruto do Espírito Santo, ou seja, o fruto do Espírito Santo que habita no cristão, recebido no batismo, só pode receber no batismo por menção, é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Então, essas são as virtudes do fruto do Espírito Santo que habita no cristão. Por isso que ele está dentro de nós, para que a gente possa viver por ele. E sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus quando o nosso fruto, a nossa demonstração, nossos atos são essas virtudes do Espírito Santo. Contra essas coisas, não há lei. Contra essas virtudes do Espírito Santo, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Por isso que Jesus sempre fala, né? Está nas Escrituras. Devemos nos negarmos diariamente a nós mesmos para seguir a Cristo, crucificar a carne e viver pelo Espírito Santo. Então, os que crucificaram a carne, os que se negam diariamente com as suas paixões, negam as suas paixões, seus desejos, esses pertencem a Cristo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, nós temos que andar como Cristo andou aqui na terra, obedientes a Deus como verdadeiro discípulo de Deus, discípulo de Cristo, sendo santo, vivendo pelo Espírito Santo, lutando contra os desejos da carne e em Cristo vencendo as tentações e as provações. Também esse Espírito Santo habitando no cristão, ele ajuda a regenerar, a renovar. Paulo, quando escreve a Tito, né, capítulo 3, versículos 3 a 6, nos ensina: houve tempo em que nós também éramos insensatos. E nós também, quando nós não éramos batizados, nós éramos insensatos e desobedientes a Deus, né? Vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Nós vivíamos pela carne. Vivíamos na maldade, na inveja, ou seja, vivendo pelos desejos da carne, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, ou seja, Deus se manifestou sua misericórdia aos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, a misericórdia de Deus. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, esse que habita em nós, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Foi quando Jesus Cristo subiu ao Pai e não nos deixou desamparados. Nos deu o Espírito Santo, batizando os apóstolos, o Espírito Santo e os gentios, para transmitir poderes, e dando o Espírito Santo a todos através das águas do batismo. Né? Todos recebem o dom do Espírito Santo. E Jesus Cristo está lá com o Pai. Deus Pai está em cima, no céu, reinando com Jesus Cristo à sua destra, e aqui na terra estamos nós, os embaixadores de Cristo, os discípulos de Cristo, guiados pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, esse Espírito Santo que habita em nós, ele serve para nos selar, nos dar a garantia da salvação. Está lá na carta de Paulo, carta de Efésios, né, aos Éfesos, em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Paulo falando aos irmãos lá: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, e nós que estamos aqui batizados ouvimos e cremos na palavra da verdade, o evangelho que salvou, nós ouvimos o evangelho de Cristo, foi ele que nos salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, ou seja, quando nós fomos às águas e recebemos o batismo por imersão, recebemos o perdão dos pecados do Espírito Santo com habitação, nós fomos selados com o Espírito Santo.
como garantia da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós é um selo de garantia, é uma comprovação que nós somos discípulos de Cristo, que nós temos a herança, nos está garantido a herança da vida eterna. Por isso, irmãos, quem tem o Espírito Santo, os batizados, a importância de não entristecer o Espírito Santo, não pecar, que habita em nós. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, quem tem o Espírito Santo habitando, recebido nas águas do batismo, né, não entristeça o Espírito Santo, não desobedeçam a Deus, não andem pela carne, se encham do Espírito Santo, vivam e andem pelo Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo que habita no cristão, ele enche e conduz o cristão dia a dia, passo a passo. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20, a carta de Paulo aos Efésios. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui eu também tem grande ensinamento para nós nos dias de hoje, que nós temos que nos encher do Espírito Santo. Quando estivermos com os irmãos em Cristo, falarmos só de coisas do Evangelho, de Cristo, de Deus, só salmos, hinos, cantos espirituais, cantar, louvar. Nosso linguajar muda completamente. Temos que se encher do Espírito para não dar vazão e razão aos desejos da carne. Quando estamos com amigos, conhecidos, relações interpessoais do mundo, nós devemos ser luz, para não dar razão também aos desejos da carne e não dar falso testemunho de Cristo. Nós estamos carregando o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós temos que ser exemplo, luz para o mundo. O Espírito Santo que habita no cristão nos ajuda também na oração. Paulo, nessa carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 18, essa bela carta que Paulo escreveu nos 2 anos de prisão domiciliar em Roma, dentre as 5 cartas que ele escreveu lá, foi carta aos Filipenses, Filemon, Colossenses, Efésios, e são 4 cartas, né? Colossenses, Filipenses, Filemon, Efésios. Eu não esqueci, são essas 4 cartas. Então, essa carta, ela está contida na carta de prisão. Então, esses 2 anos de prisão que Paulo ficou lá em Roma. Depois ele, graças a Deus, foi libertado. Essas são 4 cartas de prisão. Depois ele é posto em liberdade, escreve mais 2 cartas a Timóteo e a primeira carta a Tito. Novamente é preso, agora é a prisão por Nero. Nessa prisão ele vai ser executado. Na prisão ele consegue escrever a segunda carta a Timóteo, uma carta de despedida, de grandes ensinamentos a Timóteo e a nós, uma carta de encorajamento a Timóteo seguir na propagação do evangelho, no trabalho de evangelização, seguir os passos ao trabalho de Paulo, pois ele cumpriu o propósito de Deus, guardou a fé, cumpriu o propósito destinado por Cristo desde a sua conversão. Então, nessa carta de Efésios, capítulo 6, versículo 18, o Espírito Santo nos ajuda nas orações. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Devemos orar no Espírito que habita em nós. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Quando nós orarmos, nós oramos no Espírito Santo que habita em nós. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Deus conhece as intenções do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo intercede pelos seus santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo que habita em nós conhece as nossas necessidades, está conosco aqui. Ele intercede por nós nas nossas orações. Então, o Espírito Santo que habita em nós desde os batismos, ele tem a função de habitar no cristão.
Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Ou seja, esse nosso corpo carnal, ele é santuário do Espírito Santo. Cuidado o que vocês fazem com o corpo de vocês. Cuidado onde vocês andam com o corpo de vocês. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Nós somos comprados com o sangue de Cristo. Cristo morreu na cruz por nós. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, o culto racional. Devemos nos doar, servir a igreja, a Cristo, totalmente, inclusive com o nosso próprio corpo. E qual é a duração desse Espírito Santo habitando no cristão desde o batismo? É até a volta de Cristo. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Então, até a volta de Cristo, teremos o Espírito Santo habitando em nós. E depois, com a volta de Cristo, estaremos na glória com o Pai, na eternidade. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção, daqueles que pertencem a Deus para louvar a sua glória. Então é garantia até a redenção, até a volta de Cristo é nossa garantia para a eternidade. Esse aqui é um quadro simples sobre a doação do Espírito Santo em Atos. O que fala sobre o Espírito Santo em Atos? O batismo com o poder do Espírito Santo, isso é citado em duas vezes. Atos 2 para os apóstolos, Atos 10 para os gentios. Só aconteceram essas duas vezes e não existe mais depois dessas duas vezes, não existe hoje. A imposição de mãos pelos apóstolos, onde eles transmitiam os poderes do Espírito Santo, temos citados em Atos 6, Atos 8, Atos 19. Depois que os apóstolos morreram, depois que não tiveram mais essa exposição de mãos dos apóstolos, não tiveram mais esses poderes transmitidos, e depois que aqueles que receberam a imposição de mãos morreram, esses poderes não existem mais. E, e se confirmou essa falta de necessidade de poder, não precisa mais, com a revelação completa. Esses poderes foi necessário até que toda a revelação de Deus fosse revelada pelos apóstolos, pelos discípulos e escritas. Hoje nós temos toda a revelação completa na Bíblia. Hoje nós cremos em Deus, não precisamos ver sinais e maravilhas. Acreditamos pela fé. Fé em Deus Pai, Deus Filho e no Espírito Santo, graças às Sagradas Escrituras, aos registros. Não precisamos de sinais e maravilhas para crer na pregação do Evangelho. E o batismo nas águas do Espírito Santo? Esse é uma habitação. Começou lá em Atos 2,38, e esse batismo vai existir até a volta de Cristo. Esse existe hoje. E até a volta de Cristo, até o último batismo, quando Cristo voltar, vai estar lá sendo dado o Espírito Santo como morada até a sua volta. Então, essa é a lição de hoje do curso Deixa a Bíblia Falar, lição número 13. Deus abençoe a todos.